Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, reiterar o cumprimento do deputado Rodrigo Pacheco pela generosidade e pela paciência que Vossa Excelência conduz e a sabedoria e o equilíbrio como conduz esta sessão. Homenagear a todos os colegas deputados e deputadas e especialmente aqueles que acompanham com muita atenção isso que está acontecendo aqui na Câmara dos Deputados, até pela responsabilidade que todos nós temos de, nesse momento da história do país, aqui examinar algo que também é histórico, que é uma segunda denúncia contra o presidente Michel Temer. Algo que é efetivamente inusitado, mas que nós temos que enfrentar com clareza, com transparência, com firmeza, com postura, com retidão, até para que o cidadão veja lá fora quem é quem nesse processo e o comportamento que o seu parlamentar tem aqui na Câmara dos Deputados e especialmente na Comissão de Constituição e Justiça. Quer dizer que, de forma reiterada, é preciso explicitar, de forma objetiva, de que nós não estamos investigando o presidente. Eu repito isso com clareza. A investigação quem fez foi a Polícia Federal. Nós não estamos denunciando, cuja denúncia já foi feita pela Procuradoria-Geral da República. Nós não estamos processando o presidente, até porque o processo está sendo formatado pelo Supremo Tribunal Federal, pelo STF. A Câmara dos Deputados cabe tão somente a admissibilidade, a continuidade desse processo. Vira em consequência, nós não investigamos, nós não denunciamos, nós não processamos, nós não julgamos, nós não condenamos, nós não absolvemos o presidente da República. Esse papel é lá do STF. E para isso, o presidente tem bons advogados que poderão fazer a sua defesa. Aliás, eu vi aqui excelentes advogados que trabalham na comissão defendendo o presidente e que, uma vez admitida, fazendo a admissibilidade do processo, os advogados lá poderão fazer a defesa do presidente. Até porque existem provas bem consistentes que apontam a responsabilidade do presidente e também dos seus ministros. Em que pese que o Ministério Público perdeu a oportunidade de avançar na medida em que ele ficou discursando. Lamentavelmente, o doutor Rodrigo Janot nessa falhou. Ele tinha que ter ido mais a fundo, com mais consistência, foi seletivo e, eu diria assim, mal assessorado. Até porque um dos assessores dele, o seu braço direito, o Marcelo Miller, era agente duplo, estava de um lado e do outro. Ele acendia uma vela para Deus e outra para o diabo. A de Deus ele apagava e do diabo deixava queimando. Tinha inimigo na trincheira dentro da própria PGR. Então as tais de flechada do Janot eram flechas sem ponta, porque acabaram não indo de forma aguda, a fundo. E o próprio Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, ele mesmo acabou se envolvendo com o advogado da JBS, bebiricando nos bares da vida aqui em Brasília, escondido atrás de caixa de cerveja. Isso pegou muito mal e isso tem que ficar registrado para a história. Até para que não se repita, para que mostrar que a Procuradoria não tem o rei na barriga, não é dono da verdade, não é uma sabe tudo. Perdeu a chance de fazer o seu papel objetivamente e facilitou a vida, inclusive, do relator e facilitou a vida do próprio presidente Michel Temer. Aliás, ninguém engoliu, doutor Rodrigo Janot, até hoje, esse acordo que Vossa Excelência fez com a JBS. Até porque, quando a esmola é demais, até o santo desconfia. E ali teve esmola demais para a JBS. Ganhou tudo o que queria, mais do que merecia, sem inquérito, sem processo, sem nada, leve, livre, solto. Levou dinheiro brasileiro para os americanos, para o estrangeiro, e nós ficamos aqui a ver navios. Tudo com o beneplácito, com a generosidade, com o favor, com a gentileza do senhor Rodrigo Janot. Então eu quero deixar assim gravado bem claro, para mostrar que nós não temos por que ficar escondendo as coisas. Tem que ser de forma muito objetiva. Mas, porém, contudo, todavia, no entanto, nem por isso está livre o presidente Michel Temer dessas denúncias que nós sabemos, repito, são denúncias bem graves. E para isso,
eu quero dizer aqui que a sociedade, o cidadão aí fora, tem que ficar de olho nos deputados aqui dentro, nesta casa. Até porque, como diz a expressão, quem não deve, não teme. Mas tem deputados aqui que vão votar com o presidente Temer, até porque também estão denunciados no STF. Então tem que ficar de olho e prestar muito atenção. E mais do que isso, porque aqui também tem o toma lá, dá cá. Quanto eu levo, o que eu ganho, o que tu me dá, o que eu te entrego. Essas coisas são coisas graves que a gente precisa dizer, que essa troca de favor não faz bem para o país. Porque ao final e ao cabo, quem vai pagar a conta é o cidadão brasileiro. Mesmo porque depois que passar dessa fase, que o presidente eventualmente possa vir a se livrar do processo que vão colocar no escaninho da burocracia, mandar para as calendas gregas, empurrar na gaveta do STF e deixar lá dormindo em berço esplêndido, aí vem a segunda fase, que é a cobrança da conta. Vão cobrar esta conta. Porque vende a alma para o diabo e o diabo vem buscar. O diabo velho não perde o tempo. Ele vai vir buscar. E vão cobrar esta conta. E vai sobrar para pagar é o cidadão brasileiro. Do couro sai as correias. E desta vez vai sair as correias do couro do lombo do cidadão e da cidadania. Por exemplo, vem aí a reforma da Previdência. E vem a cavalo, vem correndo tudo para tirar os direitos dos aposentados, tirar os direitos das pessoas com deficiência, dos viúvos, da viúva, do agricultor, da agricultora, do professor, do policial civil, do brigadiano, enfim, daqueles que são trabalhadores. Então, folga aqui, eles apertam lá. E a gente que vai pagar a conta. Aliás, eu sou funcionário do Banco do Brasil e estou assistindo, mas reagindo contra o fechamento em mais de 551 agências do Banco do Brasil. 13 mil funcionários no PDV. A Caixa Econômica Federal não é diferente. São 120 agências, 5 mil servidores. Se tu fores olhar, isso é uma maneira disfarçada de começar o processo de privatização do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal. Como querem pegar lá no meu Rio Grande o Banrisul, que é o banco que banca o Rio Grande, que é a guaiaca do gaúcho, com o que nós absolutamente não concordamos. Então tudo isso que estou dizendo, está claro. E o pior cego não é quem não vê, é quem não quer ver. E só quem não quer ver é que não vê isso que está visto, que está na cara. O pior surdo não é quem não ouve, é quem se recusa a ouvir. Aliás, é por isso que nós ficamos aqui de pé trancado, tentando segurar, porque há um acordo aqui na casa, na Câmara, no Senado. Ontem, por exemplo, o senador Aécio, cuja decisão do Supremo o afastou da atividade parlamentar por conta das denúncias gravíssimas que pesam contra ele, em função de propina, 2 milhões, gravações, delações, enfim, toda uma situação que envolveu o Aécio, voltou para o Senado, quando o Senado tinha a chance de limpar isso tudo. O que fez? Jogou para baixo do tapete. Simplesmente devolveu ao Aécio o mandato. E estes que devolveram o Aécio ao mandato, é os mesmos que querem manter o Temer no status quo, como se tudo ficasse por isso mesmo. Então, eles ajudam o Aécio lá e o grupo do Aécio ajuda eles cá. E aí salvam-se todos. Só quem não se salva é o povo brasileiro, porque aí salve-se quem puder, porque vai sobrar a conta para o cidadão e para a cidadania pagar. Isso nós precisamos dizer muito claro, até porque quem tem o poder de influenciar de tal maneira que ele dá o caminho. Foi o poder que devolveu o poder ao Aécio. E é esse poder que o Aécio tem que vai devolver e manter no poder o presidente Michel Temer. E disso nós não podemos nos enganar. Temos que ser muito claro. O que eu estou dizendo aqui tem um preço. Eu pago caro por isso. Às vezes até me diz, o Pompeu é meio boca braba, mas é melhor ser boca braba que não ter boca para nada.
Tem que dizer as coisas que sente, que fala, que está na boca, botar para fora. Para que nós possamos, de forma muito transparente, conversar com o cidadão e com a cidadã. Até porque o ano que vem, nós vamos ver a grande mudança nesse país. Não vai ter Aécio, não vai ter Temer, vai ter o cidadão, a população que vai votar e que vai eleger. Eu sei, claro, são 513 deputados e terão 513 deputados. Mas pode que não sejam os mesmos, porque o povo vai fazer a leitura bem clara. Embora a gente saiba que aqui não tem lugar vazio, não existe lugar vazio em política. Em política, se não é eu, é ele, se não é nem eu, nem ele, é um deles, se não é dos nossos, é dos outros. Se os bons se omitem, os maus ocupam. Há pouco tempo aqui morreu um colega parlamentar, nem bem tinham feito o velório do morto, já tinha outro sentado no banco do falecido. Alguém vem para cá, alguém virá, mas o povo tem que cuidar quem vem. Eu diria assim, que a política é que nem uma faca. Depende da mão de quem ela está. A faca na mão do trabalhador é ferramenta, na mão da dona de casa prepara o alimento, na mão do médico salva a vida e na mão do bandido mata. Qual é a diferença? É a mão que manipula o instrumento. A política é muito parecida. O cargo político na mão de uma boa pessoa faz uma boa obra. O cargo político na mão de uma pessoa ruim faz uma obra ruim. Então, antes de dar a faca para alguém, veja quem tu estás armando. Antes de dar o voto para alguém, veja quem que tu estás elegendo. Tu entrega a faca para alguém que não presta, ele pega a tua própria faca e fura teu bucho. Tu entrega o teu voto para quem não tem capacidade, ele usa o teu voto como poder exatamente para te tirar os direitos, como é o que querem fazer exatamente na reforma da Previdência, na questão do emprego, do desemprego, na questão habitacional, matar os programas habitacionais nesse país. Enfim, tudo isso que está acontecendo. A Eletrobras está se indo também, estão acabando com a Eletrobras. Se deixar, vende a mãe, entrega a velha e vai tudo. Corredeira baixa, como o sabugo em dia de chuva. Então, não é razoável, não é aceitável. Eu tenho que dizer isso de forma muito clara, muito singular, muito simples, para que o cidadão possa entender o papel que nos cabe. Até porque aqui o poder se exerce pela caneta. A caneta é o símbolo do poder. E a caneta, na mão errada, ela já decretou ditaduras. Fez cair a noite escura sobre o sol da liberdade. Tiranias, torturas, atrocidades, esta caneta sustentou. E a mesma caneta assinou o fim das perseguições. A caneta mudou de mão e o povo se libertou. O que a gente quer é que essa caneta mude de mão lá no Senado, mude de mão aqui na Câmara, que essa caneta mude de mão lá no Palácio do Planalto, que ela estejam em mãos que interpretem os anseios, o sentimento, as angústias do povo brasileiro. Só se angustia com a angústia de quem está angustiado, quem se angustia junto. Só compreende a realidade, da dura realidade do homem do campo, do homem lá do interior, do pequeno agricultor, do trabalhador, do assalariado, quem vive essa realidade. Só sabe a dor do calo da bota quem usa bota, quem nunca usou bota não sabe quanto dói o calo da bota. Só compreende essa realidade quem a vive na sua essência e na sua excelência. É por isso que eu venho aqui e digo muito claro, o PDT tem lado, o PDT tem posição, o PDT se inspira naquilo que foi, na sua história, o doutor Brizola, homem honrado, político, de mãos limpas. E tinha as mãos limpas não porque as lavou nas águas lá do Rio Uruguai e no Rio Grande, mas o Brizola velho tinha as mãos limpas porque nunca sujou as mãos com o dinheiro imundo da corrupção, como outros estão por aí. Deram chance para tanto serem presidente e não deram ao Brizola. Está aí um presidente que, olha, sinceramente, e o Brizola não pode ser. Então, em homenagem à retidão, à conduta, à postura, o caminho que o doutor Brizola sinalizou é por onde o PDT vai andar e é por onde nós vamos caminhar e é o jeito como nós vamos votar. Nós não estamos condenando, nós não estamos julgando, nós não estamos absolvendo, nós não estamos processando o presidente Temer. Cabe tão somente à Câmara dos Deputados não obstruir a justiça, que aliás é a denúncia que pesa sobre ele, uma das denúncias. Nós não queremos obstruir a justiça, queremos que a justiça na sua totalidade fale e não falhe, que ela diga quem é quem, dê nome aos bois e separe o joio do trigo.
Muito obrigado, presidente.